Hello, how are you? What day is today? Today is April 23. Hoje é abril, dia 23. Como é que vocês estão nessa quarentena? Muita saudade? Tô morrendo de saudade de vocês, galera. Morrendo de saudade da sala de aula. Bom, nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre os verbos regulares no passado, os irregulares e o verbo auxiliar também. Tudo que se refere ao passado a gente vai terminar de falar hoje. Então aproveitem bem a aula e a gramática. Façam as atividades e me enviem. Bye, bye. Hello, good morning, tudo bem com vocês? A gente hoje vai falar sobre o Simple Past. Vamos relembrar aí um pouquinho do verbo to be no passado. E eu quero falar com vocês mesmo sobre os verbos irregulares, tá? Então fiquem atentos aí ao áudio e às explicações. Se possível, faça essas anotações gramaticais no caderno de vocês. Use of Simple Past Tense. O passado simples é usado para expressar ações acabadas em um tempo definido do passado. Geralmente, é empregado com advérbios de tempo, como yesterday, 2 weeks ago, last year. Então, a gente vai sempre usar esses advérbios de tempo nas finalizações das frases que nós estivermos realizando, para que a gente possa estar indicando que aquelas ações que nós estamos escrevendo nas frases, elas aconteceram no modo passado. No passado simples, os verbos são divididos entre regulares e irregulares, tá? Então a gente vai ter aí, temos todas as ações, beber, comer, andar, falar. Esses verbos em inglês, eles vão poder ser de duas formas no modo passado, regulares e irregulares. Se o teu verbo for um verbo regular, ele vai cair dentro dessa regra aí, o que é muito simples. A gente vai acrescentar a terminação ed nos verbos regulares para formar o passado simples. Então, ó, work, worked, want, wanted. Ao se acrescentar a terminação ed, alguns verbos sofrem alteração. Por exemplo, os verbos que terminam com a letra E, a gente vai acrescentar só o D. Não tem necessidade de acrescentar mais um E. Não tem necessidade de você vir acrescentar essa terminação toda aqui. O verbo já termina em E, então tá salvo. É só botar o D, ó. Love, loved. Os verbos que terminam com Y e são precedidos de consoante, a gente vai trocar esse Y por I e vai acrescentar o ed. É o caso do study. Ele é um verbo que termina em Y. Antes dele tem uma consoante. O que eu faço? Vou trocar o Y por I e só assim acrescentar depois o ed. Stud, studied. Mas, pessoal, isso acontece para verbos que são precedidos de consoante. Verbos que são precedidos por vogais, não, tá? Em verbos terminados em CVC, que é a consoante vogal consoante, a sílaba tônica é a última, a gente vai dobrar a última consoante e vai acrescentar ed. É o caso de prefer, ó, consoante, vogal, consoante. Vai ficar preferred. Dobrei aqui o R. Stop, consoante, vogal, consoante. Stopped. Estou colocando aí os verbos no passado, verbos esses regulares. Agora vamos falar sobre os irregular verbs, que é onde eu queria chegar. Os verbos irregulares, eles geralmente apresentam formas distintas, ou seja, eles são totalmente diferentes na sua forma de escrever quando a gente vai colocar eles no passado, tá? Então, não tem regras para eles, está escrito assim. E como não há regras para a formação desses verbos, eles precisam ser memorizados. Sim, eles precisam ser memorizados. Não dá para a gente saber todos os verbos irregulares. Nem os professores sabem. O que a gente faz é acostumar-se com alguns que estão mais presentes no nosso dia a dia. A gente se acostuma a usar eles. E, para garantir uma maior apanhado de vocabulário e de gramática, o que a gente faz? Tem as listas dos verbos irregulares. Tem uma lista no livro de vocês, se eu não me engano é lá na página 144, uma lista dos verbos irregulares. E em qualquer dicionário bom, a gente tem a lista dos verbos irregulares. Vocês também acham listas dos verbos irregulares super fácil na internet, tá? E aí, esses que a gente vai mais usando para formulação de frases e para textos, a gente acaba se acostumando ao modo que eles vão para o passado. É o caso de go, por exemplo, do verbo ir. No passado ele fica went. E o speak, que é o verbo falar. Na forma passada ele fica spoke. Como vocês podem reparar, eles não têm a finalização feita com a terminação ed, o que indica que eles são verbos irregulares, já que na hora de passar eles para o passado, eles se transformam por completo. Então, galera, na affirmative form, a gente vai ter o seguinte. No passado, os verbos apresentam a mesma forma para todas as pessoas.
Não é igual lá no presente, que tem aquela regra da terceira pessoa do singular. Não tem. No passado, o verbo ele vai ficar igualzinho em qualquer pessoa, tá? Então, para fazer afirmativas, você vai fazer sujeito ou pronome, verbo e o complemento, ó. Sujeito, I, verbo, talked, complemento to her yesterday. Eu falei dela ontem. The dog, sujeito, verbo, run. After me yesterday morning. Run aqui é o verbo correu. Esse verbo é irregular. Foi para o passado de maneira irregular. Alright? They called me 5 minutes ago. Então, como atividade, eu vou querer 4 frases afirmativas no passado no caderno. Lembrando que vocês estão usando outros verbos. Nós não estamos usando o verbo to be, tá? Ah, como assim verbo to be? Você não vai fazer frases com eu era ou eu estava. Você vai fazer frases com ações no passado, tá? 4 frases afirmativas no caderno. Agora vamos falar da forma negativa e da forma interrogativa. Nas formas negativa e interrogativa do passado simples, deve-se utilizar o auxiliar did, como se observa nos exemplos a seguir. Então, did ele é um verbo auxiliar. Ele vai vir auxiliar os verbos nas formas interrogativa e negativa. Vamos observar? Então, eu tenho aqui uma frase na afirmativa. Ó. She went to school yesterday. Ela foi para a escola ontem. Foi aqui, está no passado, no afirmativo, lindão, perfeito. Quero passar essa frase para a forma negativa. O que eu faço? Vou repetir o pronome, vou colocar o did, not, e o meu verbo ele volta para o normal. Ué, Mayara, por que isso acontece? Meus amores, isso vai acontecer porque o did ele já está levando a responsabilidade do passado nesta frase. E não precisa mais do verbo se flexionar. Então, o verbo ele só vai sofrer flexão no afirmativo. Porque no negativo e no interrogativo, como nós vamos ver, a gente vai ter o uso do verbo auxiliar. E ele já leva essa responsabilidade para que o teu verbo principal não se flexione mais. Então, ó, she did not go to school yesterday. O did not aqui também podemos abreviar, vai ficar didn't. E fica tudo certo. No interrogativo, o did ele vem lá na frentão de tudo, ó, na frentão, primeirão. Bota ele lá, did. Já sabe que essa frase está no passado. Did she go to school yesterday? Ela foi para a escola ontem? Você vai reparar que na forma negativa e na interrogativa, quando a gente vai fazer a tradução para o português, o did na tradução ele vai ficar subentendido. Porque, na verdade, ele não tem tradução para o português. Ele está ali por uma questão gramatical. Nas formas negativa e interrogativa, com as quais é obrigatório usar o uso do auxiliar did, os verbos devem permanecer no infinitivo, sem o to. Ou seja, os verbos não se flexionam, eles ficam na sua forma natural. Já o verbo to be, como vocês sabem, ele é considerado irregular. E nos passados simples apresenta a forma was e were. O was a gente vai usar para os pronomes I, he, she, it. E o were para you, we e they. O verbo to be não precisa de verbo auxiliar para perguntas ou negações, porque ele fica wasn't, weren't, ou se eu precisar fazer uma interrogativa, ele vem na frente das frases, tá? Só deixa eu dar uma voltadinha aqui, que eu me empolguei explicando, e não falei para vocês que vocês também vão fazer 4 frases na negativa e 4 frases na interrogativa do passado. Vocês já estavam fazendo aquelas 4 da afirmativa, né? Agora mais 4 e mais 4, totalizando 8, 9, 10, 11, 12 frases. Ah, Mayara, essas 4 frases que eu coloquei no afirmativo, posso passar essas mesmas frases para o negativo e interrogativo? Pode, não tem problema nenhum. Vamos lá agora. Forma negativa e interrogativa do verbo to be. Como eu estava dizendo, o was com not fica o wasn't, o were com not fica o weren't. E quando eu vou fazer uma interrogativa com o verbo to be, é só colocar ele na frente da frase, como a gente bem sabe. Valeu, galera? Fico por aqui, fico aguardando vocês enviarem as atividades para mim, fotinho no caderno. Kisses and kisses.